As 3 grandiosas missões do arcanjo Miguel. Número 1. A defesa do corpo de Moisés. Miguel é, sem dúvida, uma das figuras angelicais mais reconhecidas na Bíblia. Sabemos que ele é um arcanjo, mas o que isso realmente significa para ele? Quais são suas conquistas, responsabilidades e como ele se encaixa no exército celestial que Deus formou? Deus escolheu ocultar muitos detalhes sobre os eventos antecedentes à passagem de Moisés. Deus permitiu a Moisés vislumbrar a terra prometida, embora fosse impossível para ele pisar lá. Do alto do Pico de Nebo, parte da cordilheira de Pisgá, localizada no que hoje é a nação moderna da Jordânia, Moisés contemplou a terra prometida. Moisés foi proibido de entrar na terra prometida por ter desobedecido a Deus, ao ferir a rocha em vez de falar com ela. A morte e o sepultamento de Moisés, servo do Senhor, são narrados em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 8. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Apesar de seus 120 anos, a visão de Moisés não estava debilitada, nem sua força natural diminuída. Os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe por 30 dias. O epitáfio de Moisés, o que poderíamos chamar de linha em sua lápide, embora ele não tivesse uma, era simples. Não se referia a Moisés, príncipe do Egito, ou a Moisés, assassino egípcio. Não mencionava Moisés, pastor no deserto, nem Moisés, porta-voz nacional. Não era sobre Moisés, o fazedor de milagres, nem sobre Moisés, o profeta. Não se tratava de Moisés, o homem que viu um vislumbre da glória de Deus, nem de Moisés, que nunca entrou na terra prometida. No final, o título era simples: Moisés, servo do Senhor. Judas 9 descreve uma ocasião em que Miguel, o arcanjo, confrontou o diabo pelo corpo de Moisés. Parece haver uma disputa sobre o corpo de Moisés, e Judas indica que Miguel, o arcanjo, triunfou nesse conflito, apelando para a autoridade do Senhor, dizendo: "O Senhor te repreenda", em resposta à outra parte. Mas não está totalmente claro por que Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. Alguns acreditam que o diabo pretendia usar o corpo de Moisés como objeto de adoração, tentando Israel a se envolver em idolatria. Deus queria proteger o corpo de Moisés para que ninguém soubesse de seu túmulo até hoje. Eles procuraram por ele, como seria de esperar, por um anseio de marcar. Este grande líder da nação, Moisés, teve uma vida que pode ser dividida em terços. Ele viveu 120 anos, 40 anos como príncipe da coroa do Egito, seguidos por 40 anos como um simples pastor no deserto, e finalmente 40 anos guiando os filhos de Israel à terra prometida. Os primeiros 2/3 de sua vida serviram como alicerce para as realizações e atividades dos últimos 40 anos. Moisés se permitiu ser moldado por Deus ao longo de 80 anos, comprovando a observação feita em Deuteronômio 30 e versículo 1, pois nem sua visão nem seu vigor natural diminuíram. Os filhos de Israel choraram, mas eventualmente o período de luto e lamentação pela morte de Moisés chegou ao fim. Os dias de luto por Moisés, de tão grande importância, terminaram. Era hora de seguir em frente. O plano de Deus não terminou com Moisés, nem com qualquer outro homem. O bastão foi passado e a obra de Deus continuou. Nos é dito que não surgiu outro profeta como Moisés em Israel desde então. Houve grandes governantes, líderes, profetas e sacerdotes em Israel, mas antes da chegada de Jesus Cristo, conhecido como o Messias, nunca houve outro homem que ocupasse todos esses cargos de forma tão gloriosa quanto Moisés. Número 2. Lutando contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é mencionado apenas em Daniel 10, uma seção altamente apocalíptica e, portanto, parcialmente simbólica do livro de Daniel. O príncipe da Pérsia provavelmente se refere a um ser espiritual maligno que governava a Pérsia nos tempos antigos. O profeta Daniel teve uma visão perturbadora sobre uma grande guerra e entrou em um período de luto, jejum,
e oração de 3 dias. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel. Daniel previu algo incrível, pois ele chorou e jejuou por 3 semanas antes de acontecer. O anjo que lhe apareceu era extremamente belo. Embora os jovens com Daniel não tenham visto a visão, eles ficaram aterrorizados. Enquanto isso, Daniel foi enfraquecido pelo terror sagrado e adormeceu. Em Daniel 10, versículos 10 a 14, lemos: Então eis que uma mão me tocou e me fez tremer sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que eu falo contigo, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora sou enviado a ti. Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Um dos principais príncipes, Miguel, veio em auxílio do mensageiro celestial, que havia sido deixado em confronto com os reis da Pérsia. Agora, o anjo veio explicar a Daniel o que aconteceria ao seu povo nos últimos dias, pois a visão se referia a dias futuros. Aqui, somos introduzidos ao entendimento da guerra no reino espiritual. Daniel orou e jejuou por 3 semanas, e o anjo foi enviado desde o primeiro dia em resposta. No entanto, o anjo foi impedido pelo príncipe do reino da Pérsia, que o opôs por 21 dias, todo o período em que Daniel orou e jejuou. Este era aparentemente um demônio de alta patente, designado à nação da Pérsia para representar o reino do diabo e combater contra Deus. Como resultado, o mensageiro enviado a Daniel se viu envolvido em guerra angelical. Na verdade, o príncipe demônico da Pérsia possuía tal poder que Miguel, um dos principais príncipes, foi enviado para ajudá-lo. Em Judas 9, aprendemos que Miguel é um arcanjo. O anjo conseguiu alcançar Daniel devido à sua força. O anjo esclarece como os últimos dias dos judeus se desdobrarão na visão final de Daniel. Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do seu povo, aparecerá nesse tempo. O anjo também se refere a Miguel como o príncipe de Daniel. A Bíblia não especifica o que significa proteger, mas é evidente que Miguel tem responsabilidades especiais por Israel em seu papel de guerreiro. Em Daniel 10, versículo 21 e Daniel 12, versículo 1, ele é mencionado como o príncipe daquela nação. Ao ler a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Judas 1, versículo 9, demonstra sua dependência do poder do Senhor. Os anjos justos são hierarquizados e submetem-se à autoridade. Considerando a força de Miguel, o arcanjo, sua submissão a Deus, é ainda mais admirável. O termo arcanjo significa anjo de mais alto escalão. A maioria dos anjos na Bíblia é retratada como mensageiros, mas Miguel é descrito como contendendo, lutando ou enfrentando espíritos malignos e principados em todos os 3 livros. Apesar de seu sofrimento e fraqueza, o anjo fortaleceu Daniel para receber a revelação, que se segue nos capítulos 11 e 12. Mas haveria mais conflitos angelicais por vir. O anjo teve que retornar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia, e então informou a Daniel que o príncipe da Grécia chegaria. Isso implica que os demônios de Satanás estão constantemente em desacordo com o reino e os servos de Deus. Devemos estar preparados para lutar no reino espiritual, onde não podemos ver a batalha. Efésios 6, versículos 10 a 18 nos encoraja. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam lutar contra as ciladas do diabo. Portanto, permaneçam firmes contra as artimanhas do diabo, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra as forças deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Assim, tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia do mal e, depois de terem feito tudo, permaneçam firmes.
Permaneçam firmes, portanto, cingindo os seus lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Além de tudo isso, peguem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com toda a oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Há batalhas sendo travadas e eventos ocorrendo no reino espiritual dos quais nada sabemos, mas nos é ensinado que nosso comportamento tem um efeito sobre o que acontece lá. Por isso, nunca devemos desistir de orar e nos submeter ao Senhor em obediência. O que acontece em nossa vida de fé tem implicações muito maiores do que podemos ver. Portanto, devemos permanecer firmes e confiar no Senhor, mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. Na oração modelo de Jesus, Ele instruiu seus seguidores a pedirem diariamente livramento do maligno. Em Lucas 11, versículos 1 a 7, Jesus estava orando em um lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: Quando orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Cristo, no modelo das igrejas do Novo Testamento, passou muito tempo libertando pessoas do poder de espíritos malignos. Ele expulsou demônios de pessoas possuídas de forma frequente, pública e bem-sucedida. Mas os demônios não deixaram a humanidade, mesmo após a crucificação de Jesus. Eles continuarão a atormentar e possuir até que Cristo retorne para redimir sua igreja. Até lá, ainda estamos em guerra, e o conflito entre os dois reinos continua. Número 3. A guerra no céu. Uma guerra irrompe no céu, com Miguel e seus anjos de um lado, e o dragão e seus anjos do outro. Isso ocorre no meio da tribulação, conforme descrito em Apocalipse 12, versículos 7 a 9. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão e seus anjos guerrearam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo. Satanás, que engana o mundo inteiro, foi lançado à terra juntamente com seus anjos. A derrota do dragão foi tão completa que ele perdeu sua posição e foi expulso para a terra. No entanto, este não é o seu destino final. Antes do início do milênio, Satanás deve ser restringido. Para isso, um anjo desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. De certo modo, nosso Senhor já havia restringido Satanás quando veio à terra, conforme Mateus 12, versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar seus bens, se primeiro não amarrar o valente, e então poderá saquear a sua casa? Assim, essa é outra etapa de sua restrição. O anjo prende Satanás por 1000 anos, conforme descrito em Apocalipse 20, versículos 2 e 3. Durante o milênio, o arqui-inimigo fica confinado ao poço do abismo, que é selado para que ele não possa mais enganar as nações. No fim do reinado de Cristo, ele será solto para sua última e breve rebelião, como está escrito em Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Após essa batalha frustrada, Satanás é julgado e atormentado para sempre, junto com a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo no início dos 1000 anos. Em Apocalipse 12, versículo 10, ouvimos uma voz poderosa no céu anunciando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Fala-se que os fiéis venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Em sua fidelidade a ele, eles selaram seu testemunho com o próprio sangue. Apocalipse 12, versículos 11 e 12 afirma:
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles, e não amaram a vida até a morte. Por esta razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O céu pode se alegrar com a partida do dragão, mas é uma terrível notícia para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo é curto e está determinado a despejar sua fúria o mais amplamente possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora certamente esteja a caminho. A principal maneira pela qual ele ataca o povo de Deus é através da blasfêmia, sendo o acusador dos irmãos. Contudo, os fiéis têm um advogado divino perante Deus, Jesus Cristo, o justo, conforme descrito em 1 João 2, versículo 1. Satanás, o adversário, pode procurar erradicar o povo de Deus, mas Jesus Cristo é o bom pastor. Em João 10, versículo 11 e 14, Jesus afirma: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João então oferece uma estratégia simples que os fiéis ao longo das eras têm empregado para superar os ataques de Satanás. Um plano tríplice contra os assaltos do diabo. A cobertura do cristão é nada menos que o sangue de Cristo, derramado por seus pecados. Sem o sangue de Cristo, uma pessoa permanece para sempre vulnerável a Satanás. A confissão do cristão é a palavra de Deus. Lembremos que a defesa bem-sucedida de Jesus contra as tentações do diabo deveu-se inteiramente ao seu uso da palavra de Deus. Terceiro, a coragem do cristão é indicada pelo amor a Jesus acima da vida. Eles não amaram suas vidas até a morte. Satanás nunca dorme, nem se cansa em seus ataques repetidos ao povo de Deus. Os cristãos que pensam que a guerra espiritual é um excelente assunto para discussão, mas não acreditam que afeta suas vidas diariamente, podem estar vulneráveis à derrota espiritual. Bons soldados de Jesus Cristo sabem que Satanás percorre a terra buscando a quem possa devorar. Devemos estar sempre prontos, conforme 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Miguel e as forças celestiais derrotam o dragão, e Satanás, o diabo, é lançado à terra. Lá, em fúria, Satanás inicia guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém firme o testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 12, versículo 17. Então o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É necessário, e ninguém gosta disso, mas a confrontação é algo que precisa ser feito para corrigir, purificar e guiar. A luta espiritual é uma realidade constante e cada crente é chamado a participar ativamente, munido com a armadura de Deus, a palavra da verdade e uma fé inabalável no poder redentor de Cristo.